Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o último romance que eu li, romantasia, na verdade, né, que eu li no Kindle Unlimited, que é Ignis Lacrimosa, da Helena Lopes, que se tornou o meu livro favorito do ano, disparado a qualquer outro. E eu li muito a Ali Hazelwood, que é uma das minhas favoritas esse ano. Então, a Zália, que é a nossa protagonista, ela é uma princesa bruxa, a primeira que chega à maturidade em muito tempo, e ela tem um grande poder devido a isso. E ela foi prometida em casamento para o príncipe alquímico, que é o Ástero, quando ela tinha 10 anos de idade, já que a aflição fez com que todas as mulheres que engravidavam tivessem monstruosidades, que eram os necromantes. E o rei alquímico, o pai do Ástero, criou essa poção que lidou com essa situação e acabou juntando os reinos inimigos. Apesar disso, ela sabe que também tem algum motivo oculto para que os alquímicos quererem uma bruxa na linhagem, né? Já que o príncipe dela é conhecido como um assassino de bruxos. E eles quem fizeram a poção, então assim, em tese eles não precisavam se unir aos bruxos para resolver essa situação, eles já tinham a solução para o problema. 2 dias após o casamento, a Zália vai jantar com o Ástero e ele lhe entrega a própria criada dela, que é a Ônixa, que se ofereceu para vender informações sobre a princesa. Nesse mesmo dia, ela acaba sonhando com os 3 irmãos dela mortos e quando ela acorda, ela faz com que que o guarda dela vai chamar o príncipe, onde encontra a porta da outra criada dela aberta no corredor e tal. Entra lá e encontra ela morta. Uma necromante está esperando ela e ela está utilizando o corpo dessa criada para cortar os cabelos da Zália, que são a fonte de poder dos bruxos, e acaba sequestrando e levando ela embora. E ela acorda em uma caverna com o corpo dos 2 irmãos dela ali e apenas o Zev, que é o irmão mais jovem, vivo, e ambos são torturados por semanas. Os necromantes, eles querem algo dela, que também é um motivo, eu acreditava nesse momento, né, do acordo de casamento, e eles sempre ficavam perguntando onde está o dragão. Só que ela não sabe do que se trata, ela não sabe de dragão nenhum, e não se vê um dragão na linhagem bruxa há séculos. Desde as irmãs bruxas lá do começo, que começaram o reino, né? Depois de várias semanas, o irmão dela, o Zev, ele se quebra e ele começa a falar várias coisas sem sentido, que ela deve pedir, ela deve falar ao rio Ignis o nome certo, lembrando de histórias da infância deles, contos, enfim. E quando ele não volta mais, que a gente sabe o que finalmente aconteceu, né? Ela se lembra e ela fala o nome Orochi, que é um dragão de uma história que o Zev contava para ela quando eles eram pequenos. E um dragão sai das águas do rio, porque essa caverna onde ela tá tem meio que a nascente do rio Ignis, sabe? E um dragão verde sai de lá. Ele é uma criatura, o Orochi, responde a ela e ele não vive há séculos. E o fogo dele queima especificamente os necromantes, consequentemente o caminho da Zália para fora. Já que mesmo ela mandando um pássaro, porque ela controla os pássaros, as sombras, enfim, mesmo ela mandando um pássaro pro Ástero, ele não foi resgatar ela. E o dragão diz que ela precisa de respostas, mas ela se recusa a ouvir agora e ela tenta seguir caminho até o castelo. Já o Ástero, ele não foi buscar ela porque ele acreditava que a Zália tinha matado as criadas dela e fugido atrás dos irmãos que desapareceram. Só que com o desaparecimento da realeza bruxa, os rebeldes deles atacaram os alquímicos por todo o reino, em todo o tempo que ela esteve presa. Eles basicamente destruíram o castelo e mais um monte de coisa. Então, assim que ela chega praticamente morta, porque não foi uma viagem fácil, ela envia os pássaros dela para avisar para os rebeldes que parem a rebelião e ela vai até a cidade dela, Melas, onde ela fica por 2 anos. E o Ástero a deixa viver o próprio luto, deixa ela em paz. Só que 2 anos depois, o pai dele, que é o rei alquímico, morre e ele descobre que a aflição voltou a afligir os 2 reinos, que a cura que o rei fez lá naquela época era temporária e por isso o acordo foi feito, porque faltava um ingrediente na poção e isso tem a ver com a Zália. Então o Ástero vai precisar ir até ela
Para fazer novamente a poção, eles vão precisar trabalhar juntos e eles vão partir para vários reinos diferentes com a ajuda da Onyxa e da Ambi, que era general, uma das melhores amigas do Ástero. Inclusive, o irmão perdido da Onyxa é uma parte fundamental da poção, já que ela vem de uma linhagem de Fênix, então se não for ela, vai ser o irmão dela. E o Ástero também começa a treinar a Zalha, ajudar ela com a questão da magia, já que ela não tá funcionando direito. Desde que ela perdeu os irmãos, o cabelo, a magia dela não tem funcionado direito. Só que o Ástero não conta qual é o último ingrediente da poção. Ele só afirma que eles precisam trabalhar juntos e eles só vão conseguir desse jeito. Eles vão até um vale, que é onde vivem os guardiões, que guardam a essência das criaturas mágicas que já estão extintas, pedir o primeiro ingrediente, que é justamente isso, a essência de uma criatura pura. Enquanto a Ambi e a Onyxa, elas vão ficar esperando, apesar de a Onyxa tentar fugir sozinha em busca do irmão dela. A Zalha fica com ciúme, porque ela percebe que o Ástero conseguiu o ingrediente da primeira vez seduzindo a filha do protetor. E, inclusive, agora ela age como se ele ainda não fosse casado. E o Ástero também fica com ciúme, porque ele vê o protetor dando em cima da Zalha e eles dois acabam brigando. Só que nisso, o Ástero vai percebendo que ela está muito quebrada e que ela precisa do Oro até mesmo para dormir. Então ele segue tentando ajudar da forma que ele consegue, com a magia, incentivando ela a tentar voar, porque ela tomou uma decisão horrorosa lá no começo de não contar nada do que aconteceu pra ele. Então assim, ele sabe que ela ficou 2 meses desaparecida, mas ele não sabe que ela foi capturada, ele não sabe onde ela estava e o que estavam fazendo com ela. E as coisas estavam bem, já que o protetor sabia o que eles queriam e ele parecia querer ajudar, só que tudo muda quando a Zalha descobre que os guardiões negociaram com os necromantes anos atrás e também que o pai do Ástero fez uma poção que não funcionava para eles, já que eles se recusaram a dar o ingrediente e o Ástero teve que roubar, e agora eles estão sofrendo por isso. Então, eles recebem a essência, só que eles precisam fugir dali voando no Oro, que ainda não é forte o bastante para carregar eles dois, porque eles não conseguem falar com a Ambi, e também porque a Zalha roubou mais alguma coisa, que a gente não sabe o que é, a gente só vai descobrir no final do livro, para garantir que eles poderão negociar com o Minotauro, que é a pessoa para quem eles vão ir para procurar os outros ingredientes da poção, já que precisa de uma borboleta em chamas, uma borboleta de fogo, que nem, sabe, em Crisálida eles têm a borboleta, e eles precisam ir falar com o Minotauro, com quem a Ambi tem um passado, que estava formando um exército, tratou muito mal a Ambi, enfim. Só que a Onyxa, ela sequestrou a Ambi, já que a Ambi tentou prender ela com um fio dourado. Então, já que eles sabiam que ela ia tentar chegar ao Minotauro sozinha, porque o ingrediente da poção é o coração da Fênix, então ela está com medo deles terem que matar o irmão dela para fazer a poção. Então ela quer falar com o Minotauro primeiro para pedir a localização do irmão dela, já que essa é outra informação que ele detém, e chegar a ele antes do Ástero. Só que no caminho, ela e a Ambi são atacadas por necromantes e a bruxa acaba implorando por ajuda da deusa e ela consegue fazer um pulo, porque esse é o poder dela, ela pula no espaço de um lugar a outro. Só que o pulo vai parar em outro tempo. Ela acaba 2 anos antes, onde eles veem os irmãos da Zalha sendo atacados e também o Zev, que é o mais novo, foi quem mais sofreu com ela, diz que ele foi avisado que a Onyxa estaria ali e ele entrega para ela um ovo de dragão, mais especificamente o ovo do Oro. Então elas seguem com os irmãos da Zalha para procurar ela, para procurar o Zev, que nessa linha do tempo já estão presos com os necromantes, enquanto no presente o Ástero e a Zalha chegam na cidade do Minotauro com a ajuda da líder do exército rebelde, que tinha uma conexão
com o irmão mais velho da Azalea e vai ajudar eles, já que eles não sabem o que aconteceu com a Amber e a Onyx, eles não conseguem rastrear elas, enfim. A tensão entre a Azalea e o Astro, ela só vai aumentando e é inacreditável. E eles vão até a festa do Minotauro, onde eles se pegam assim fortemente e conseguem uma audiência, já que a Creta, a rainha do Minotauro, apostou com meio reino que os dois iam se apaixonar. Então, tipo, eles demonstrando isso, eles fazem com que ela ganhe a aposta. Porém, tudo parece muito fácil e quando eles estão quase entrando nos arquivos, a Azalea percebe que ela não está ouvindo o Oro, porque o Astero ele fez como uma forma de segurança anéis mágicos que são prismas, onde eles conseguem escutar os pensamentos um do outro. E ela também vê que a líder rebelde que ajudou eles foi pega. Então o Minotauro conta que o pai do Astero prometeu uma parte do reino há muito tempo atrás em troca dos ingredientes da poção, e agora ele quer cobrar essa dívida a qualquer custo. Já no passado, a Onyx e um dos irmãos da Azalea, que é o Zatyr, encontram as anotações da mãe deles. E ela era uma vidente e deixou um recado especificamente para Onyx, pois viu que ela viria. Esse recado dizendo onde está o irmão dela, mas também como ela se sacrificou para fazer o ovo do Orochi à custa da própria vida dela mesma. E que eles deveriam usar o fogo dele para destruir os túneis dos necromantes e tudo que estava lá dentro. O que explica por que os necromantes queriam tanto o dragão, para se livrar dele antes que ele cumprisse o seu destino. Só que no presente, o Astero matou o Minotauro e ele e a Azalea entram nos arquivos para pegar os ingredientes da poção, apesar de ninguém além do Minotauro ter saído vivo desse lugar. E depois deles passarem dias e mais dias dentro dos arquivos, porque o tempo passa de uma forma diferente lá dentro, e eles encontram apenas livros em branco e mais nada, as coisas vão mudando entre a Azalea e o Astero, sabe? Ele finalmente descobre o que aconteceu com ela 2 anos atrás, apesar que, assim, muito levianamente, sem detalhes, quando os irmãos dela morreram. E ele também descobre que no passado, ela descobre, quero dizer, que o pai dele jogou ele dos túneis dos necromantes com apenas 7 anos de idade. E foi ali que ele treinou junto com um cara estranho chamado Garra Negra. Então, assim, isso também explica o fato dele ser tão sombrio, o que ele fez com tantos bruxos. O treinamento dele foi pesado mesmo. E no passado, ainda procurando a Azalea e os necromantes, a Amber e a Onyx encontram esse mesmo homem, que é o Garra Negra, que afirma que nos primórdios do reino houveram 4 irmãs bruxas e não 3. E ele é o dragão da 4ª irmã, que é a Apophis. E ela buscava despertar o deus do caos, que é justamente o que os necromantes também estão querendo fazer. E ele está preso porque ele fez um voto no passado e a Apophis meio que prendeu ele como punição para isso. Só que ele quer lutar contra ela e então a Amber acaba soltando ele. Já no presente, a Azalea e o Astero finalmente ficam juntos, apesar de a bruxa dizer que eles não podem continuar, que não vai dar certo, etc. E ainda não fica muito claro por quê, se ela só tá se recusando ou se tem algo a mais, né? Só que no passado, Garra Negra contou a eles esse passado do reino que eles não conheciam, muito diferente, né? Como ele e a 4ª irmã se tornaram imortais, como um dragão é feito e especificamente os sacrifícios necessários, como podem se tornar humanos depois, porque assim, para fazer um ovo de dragão é preciso uma bruxa muito poderosa, não é qualquer bruxa que consegue fazer o ovo, precisa de sangue de um dragão vivo, sangue de um dragão morto e alguém que se sacrifique por aquela pessoa. E precisa ser uma mulher da linhagem das 3 irmãs bruxas, porque elas têm esse controle sobre os pássaros. E isso é o necessário para controlar um dragão. Então, assim, o Zev,
ele sabia disso e ele se sacrificou porque ele tinha o mesmo dom da mãe dele, ele sabia o que ia acontecer no futuro, então para que a única forma da Azalia não ficar completamente sozinha sem eles era com ele fazendo isso. Então o Zev se sacrificou e se tornou o Orok, apesar de Azalia ainda não saber disso. E nós descobrimos também que a mãe da Azalia, também vidente, teve as visões sobre a cura da aflição e que isso tem algo a ver com o último ingrediente que o Ástero ainda não contou, que tem a ver com eles, e por isso tantos sacrifícios para que ela tivesse o Orok. A Azalia finalmente consegue desvendar o arquivo e daí ela faz o feitiço para rastrear a Ambi e ela vê exatamente a batalha onde os irmãos dela morreram. Então o Ástero consegue abrir o portal do que eles só estão vendo, usando o próprio sangue, para que a Ambi e a Onyxa possam voltar até o presente. Só que como a deusa falou que tem coisas que não podem ser usadas, ela consegue falar com os irmãos dela uma última vez, mas ela não consegue trazer eles de volta e ainda presencia a morte deles. O Ástero, ele começa a fazer a poção, já que a Fênix nunca foi a Onyxa nem o irmão dela, e sim a Ambi. Ele sabia disso e ele também chama a mãe dele para conversar sobre isso. Só que a Azalia vai ouvir eles escondida e ela descobre que tudo que o marido, né, o Ástero, descobriu usando o diário da mãe dela, que era vidente, que foi entregue pela Onyxa. A mãe dele é a Apophis, a quarta bruxa, e ela manipulou a mãe da Azalia para que o acordo fosse feito, porque o último ingrediente é o sangue de alguém que tem do filho de um casamento entre inimigos que tenha sangue real. Então, ela enganou porque ela precisava desses ingredientes para curar a aflição. Só que a aflição foi jogada no rio Ignis pelos próprios necromantes, porque o rio Ignis, ele se corrompeu, entre aspas, eu não sei se essa é exatamente a palavra, para esconder o túmulo do deus do caos que a Apophis tanto está procurando. Então ela precisa curar o rio para daí encontrar o túmulo. Então ela criou uma doença que precisaria dos mesmos ingredientes para cura, porque daí assim todo mundo ia procurar a cura para essa doença, né? Então os necromantes jogaram a aflição no rio para que todos os reinos fossem afetados e esse acordo acontecesse, já que precisava dos inimigos também, né? Do herdeiro e tudo mais. E ela se casou com o pai do Ástero ainda por cima, para criar ele e ele ser a casca que eventualmente seria possuída pelo deus do caos. Por isso, tanto sofrimento na infância, não foi o pai dele que jogou ele nos túneis, foi ela, para que ele se tornasse forte. Porém, ela não contava com o quão quebrado esse passado deixaria o Ástero, e que antes mesmo do acordo entre ele e Azalia ser feito pelos reinos, ele se tornou estéril em troca do ingrediente para a poção temporária. Portanto, a cura para o rio, a cura para a aflição, que ia possibilitar que ela encontrasse esse Deus, não pode ser feita. Então, assim, gente, esse final, puta que pariu esse livro, tá? Helena do céu, que história. Tipo, foi um plot twist atrás do outro. Então, a Apophis, a mãe do Ástero, sabia que a Azalia estava ouvindo e conta que também sabia do plano da Azalia. Nesses 2 anos, a Azalia fingiu estar sem poderes. Inclusive, ela manteve os cabelos curtos intencionalmente, enquanto ela e o Oro, eles plantaram várias bombas do fogo dele nos túneis dos necromantes, que vão ser ativadas com um feitiço da Azalia e vai destruir tudo. Então, assim, ela enganou todo... Porra, eu acreditei muito na falta de poder dela, sabe? Ela enganou todo mundo. Já o Ástero usa a espada bruxa que os irmãos da Azalia passaram por aquele portal para decapitar a própria mãe, porque ela é possível de ser utilizada para matar monstros, deuses, enfim. E quando ele e a Azalia começam a conversar, porque ele
terminou a poção usando o sangue da filha daquela líder do exército rebelde, já que a ligação que ela tinha com o irmão da Azalea era bem mais profunda. Como ela era alquímica, e ela era da linhagem dos antigos reis dos alquímicos, não da linhagem do Ástero, tipo, ambos têm sangue real e ambos são inimigos, então o sangue da filha dela pode ser usado para fazer a poção. A Ambi chega dizendo que os reinos estão sendo atacados, o que acaba fazendo sentido a última coisa que a Apophis disse, que uma grande destruição em massa também seria o suficiente para acordar o deus do caos. Porém, o preço para o feitiço da Azalea de destruição funcionar é a morte dela. Então todo mundo vai se organizando para a batalha, e enquanto as bombas da Azalea já começam a explodir nos túneis. E o Ástero, ele usa o poder da pedra alquímica dele, né, para se dividir, criar as cópias dele mesmo, se dividir na batalha. E ele também usa a ajuda do Garra Negra para encontrar os corpos dos irmãos da Azalea, mas também para encontrar o túmulo do Deus do Caos e destruir ele antes que a Azalea morra. A batalha acaba sendo... Nossa, a batalha é extremamente cruel e fica pior porque os necromantes, a magia deles é literalmente trazer as pessoas de volta, né? Então, pro lado deles. Só que o terceiro Ástero, a terceira cópia, encontra o túmulo do deus e usa o último resquício da pedra para destruir o túmulo definitivamente, ao mesmo tempo em que o Ástero original é ferido em batalha e acaba morto. Só que a Azalea, ela já perdeu demais, então ela suga todo o poder de fogo que ela vinha acumulando nesses anos, assim como o poder dos necromantes destruídos, já que a magia deles estava ligada ao deus do caos, então como ele destruiu o deus, ele consegue destruir todos os necromantes caíram juntos. Ela puxa todo esse poder e ela se torna meio que uma deusa e traz o Ástero de volta. Só que ela é avisada pela deusa tripla, pelas rainhas bruxas, de que ela jamais poderá fazer isso novamente. Então, assim, é um poder inimaginável, mas graças a Deus ela salva o Ástero. Porque, assim, se eles passassem por tudo isso pro Ástero morrer, cara, eu não ia conseguir lidar com isso, não. Já deixo dito. E assim, leva um tempo para as coisas voltarem para os eixos, mas ao final nós conseguimos ver as cidades sendo reconstruídas, o Oro/Zev aprendendo a se transformar em homem, com a ajuda do Garra Negra, que foi libertado pela Ambi, está solto, enfim, né, e deu a sua lealdade para o Ástero. Então agora eles têm 2 dragões. E essa transformação também permite que a Azalea tenha pelo menos um dos irmãos dela de volta, né? Nós vemos também que o que ela roubou dos guardiões foi o que o Ástero deu. Então agora que ela devolveu, eles podem ter filhos e eles têm gêmeos lindos. E ela termina o livro grávida novamente. Além de nós vermos a coroação da filha do irmão mais velho dela com a líder rebelde, do Zéfiro, e como presente a Azalea dá pra ela um ovo de dragão, já que a Azalea é a única bruxa forte o bastante pra fazer um ovo. E até fala, né, tipo, quem sabe algum dia alguém a ame o suficiente para fazer esse sacrifício por ela, enfim. E todo mundo termina feliz, depois de tanto sofrimento. E assim, gente, é até difícil pra mim comentar, inclusive essa é a minha resenha mais longa, esse é meu vídeo mais longo, e eu nem consigo começar a descrever a sensação do que foi ler esse livro, sabe? Ele me prendeu, ele me surpreendeu e ele me marcou de uma forma incrível. Como eu disse no começo, é meu favorito do ano. Eu já tinha muitas expectativas para ele, e eu já li outros livros da Helena e a escrita dela é fenomenal. Só que assim, ele excedeu todas elas e mais, e com toda certeza, como eu disse, foi a minha melhor leitura desse ano e se transformou em um dos meus favoritos da vida. Eu acho que vale a pena a experiência, mesmo se você não gosta de romance, você não gosta de fantasia, porque esse livro é perfeito. E é isso, gente. Espero que vocês gostem.